Oi gente, tudo bem por aí? Eu vim aqui tirar uma dúvida que muita gente tem mesmo. Essa era a dúvida que eu mais tinha, que era a respeito de pincéis de esfumar. Eu vim te mostrar aqui todos os pincéis que eu uso para fazer um olho desse aqui, por exemplo, que é um olho bem completinho. E para que serve cada um desses pincéis? E qual que é o mais importante, aquele que você realmente precisa ter. E aí, aos pouquinhos, você vai adquirindo o seu kit de pincéis, tá? Então já deixa o seu like nesse vídeo, porque eu vou te contar meus segredinhos, tá? Para fazer um super esfumado. Bom, então para começar, o pincel mais importante de todos é o pincel fofinho de esfumar. Olha, esse pincel, ele tem as cerdas bem macias, ele é de cerdas naturais, tá? O que é cerdas naturais? São as cerdas macias, essas cerdas assim, ó, que lembram o cabelo mesmo, tá? Isso são cerdas naturais. Então, esse pincel de esfumar, ele é o mais importante de todos, você tem que ter esse pincel. Sem ele, você não consegue fazer um olho esfumado. O resto, você até consegue improvisar, mas esse daqui, você tem que ter. Esse daqui, que é o que eu mais gosto, ele é o 136 da Dye Makeup. Mas, gente, esse tipo de pincel aqui, ó, você encontra em tudo que é lugar. O importante é você entender como que ele deve ser e aí você pode comprar da marca que você quiser. Eu sempre começo a minha maquiagem por ele, tá? É com ele que eu vou pegar um marrom clarinho, um marrom sem brilho, que é o meu marrom de transição, e ele é que vai fazer todo o meu côncavo. Que tamanho que deve ser esse pincel? Bom, se você tem a pálpebra super espaçosa, né, um olho grandão, aí o seu pincel pode ser bem gordinho. Se você tem um olho bem pequenininho, aí o seu pincel ele vai ser um pouco mais magrinho. O importante é que ele se encaixe no seu côncavo e seja um pincel bem fofinho. Depois dele, eu sempre utilizo um pincel de esfumar que seja bem parecido com esse que eu acabei de te mostrar, mas ele é um pouquinho menor. Tá vendo? Ele é um pouquinho mais magrinho, porque é com ele que eu vou pegar um tom mais escuro do que esse primeiro que eu usei e aplicar aqui no cantinho externo. Ele é menor, então por isso essa sombra vai ficar menos esfumada, ela vai ficar mais concentrada. Se você só tiver um pincel de esfumar, tudo bem, você também consegue fazer, tá? Esse efeito do cantinho aqui mais escuro. Porque é um pouco mais difícil, você corre mais o risco dessa sombra esfumar muito. Então é por isso que eu acho super importante você ter dois pincéis de esfumar. E o próximo pincel que eu uso já não é um pincel de esfumar, ele é um pincel de aplicar a sombra. Ele é qualquer pincel que seja assim, ó, mais firme e achatadinho. Porque agora eu não quero esfumar essa sombra, né? Eu quero deixar ela concentrada. No caso, eu apliquei uma sombra clarinha aqui dentro, mas poderia ser uma sombra colorida, poderia ser uma sombra cintilante, da cor que você quisesse. O importante é que essa sombra não fique esfumada, tá? Inclusive, você pode fazer isso com o dedo. Se você não tiver esse pincel, não tem problema, porque também dá certo fazer com o dedo. E o próximo pincel, que é super importante, é um pincel pequenininho para fazer esse esfumadinho aqui abaixo dos olhos. Se você tiver que comprar só um pincel, então você vai comprar um pincel lápis, que é esse tipo de pincel aqui, ó. Ele é pontudinho, tá vendo? Então ele é perfeito para esfumar aqui abaixo dos olhos. Eu particularmente ou uso um pincel lápis ou uso qualquer pincel que seja parecido com ele, tá? O importante é que ele seja pequenininho para poder encaixar bem aqui embaixo. Agora, se você quiser ter um pincel extra, então você pode ter um pincel menorzinho ainda do que esse pincel lápis, que pode ser ou chanfradinho, ou então um pincel assim, desde que ele seja firme e pequeno, você consegue esse efeito, que é o de aplicar uma sombra bem escura, por exemplo, uma sombra preta, aqui bem rente à raiz dos cílios. Nossa, Patrícia, é pincel demais, eu não vou ter tudo isso. Realmente, são vários pincéis, mas aos poucos você vai adquirindo. Então eu vou te falar, se eu tivesse que comprar só dois pincéis de olhos, eu compraria um pincel bem fofinho de esfumar e um pincel lápis para fazer o esfumadinho abaixo dos olhos. Então eu acho mais importante te explicar qual que é o formato desse pincel, para que serve cada um deles, do que te falar a numeração, marcas, porque olha, os meus pincéis são raros os que têm marca e numeração, porque eu vou comprando em qualquer lugar, vou comprando para testar. Muitas vezes eu peço da China, então olha, não tem numeração, não tem nada aqui. Eu acho muito mais importante que você aprenda a comprar os seus pincéis, porque aí você fica muito mais livre para comprar aí onde você encontrar nas lojas da sua cidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like nesse vídeo se você ainda não deixou, se inscreve aqui no canal. Um beijo grande, tchau!